Pessoal, estamos aqui nos reunindo mais uma vez no nosso canal de YouTube, né? E hoje vamos trabalhar mais um assunto dentro do nosso livro de história, e o nome do assunto se chama As Cidades Italianas e as Grandes Navegações. É um assunto muito importante, né, dentro dos conteúdos dos sétimos anos, e eu quero que vocês prestem muita atenção. No conteúdo passado, quando a gente estudou a crise do feudalismo, a gente entendeu que essa crise acabou representando o fim do poder do senhor feudal. E um dos motivos principais para o fim do poder do senhor feudal foi simplesmente a revolta dos camponeses, que não aguentavam tanto sofrimento, tanta humilhação e o pagamento de impostos que tinham que pagar ao senhor feudal por morar em sua propriedade. E essa revolta foi simplesmente a saída do camponês da terra do senhor feudal, retornando ele para as cidades. E aí, a isso nós chamamos de renascimento urbano. Por que urbano? Urbano significa cidade. Ou seja, aquela massa de gente que era formada por camponeses, que morava nas terras dos senhores feudais, eles vão começar a abandonar o campo e vão migrar para as cidades. Por que as cidades? Porque nas cidades não tem os senhores feudais. E nas cidades, essas pessoas terão liberdade, terão autonomia, poderão praticar o comércio, que antes praticava a agricultura, e o comércio, praticamente, tudo que eles produzissem e vendessem, não tinham que pagar tributos. Era tudo revertido como lucro para eles. Então, no final da Idade Média, nós vamos ter o desaparecimento do feudalismo e o ressurgimento dos centros urbanos, das cidades. E esses antigos camponeses, eles virarão mercadores, serão os moradores dessas cidades, que essas cidades vão receber o nome de burgos, né? E os moradores de burgos vão ser conhecidos como burgueses. E esses burgueses, eles vivem de uma só prática econômica, que é simplesmente a prática comercial. Surgindo as cidades e enfraquecendo o poder dos senhores feudais, na Europa, 3 cidades acabam se destacando, como as mais ricas, como as mais importantes, que são elas. São 3 cidades italianas, a cidade de Gênova, a cidade de Veneza e a cidade de Pisa. Repetindo, as principais cidades que foram criadas pelos antigos camponeses dos senhores feudais foram a cidade de Gênova, a cidade de Veneza e a cidade de Pisa. Essas 3 cidades, elas controlaram o comércio da Europa por 153 anos, do ano de 1300 até o ano de 1453. Elas foram consideradas as mais ricas e as mais importantes porque elas desenvolviam um comércio que abasteciam toda a Europa de mercadorias, que muitas vezes essas mercadorias, esses produtos, não eram produzidos no continente europeu. E os mercadores dessas 3 cidades italianas tinham que ir buscar em outras áreas continentais, como era o caso do comércio indiano. Indiano porque vem de um país chamado Índia, e a Índia fica localizada no continente asiático. E lá na Índia existiam as famosas especiarias. As especiarias eram produtos agrícolas, da agricultura, produtos considerados luxuosos, que não eram produzidos na Europa, mas que os europeus necessitavam do consumo desses produtos. E essas 3 cidades italianas que foram criadas pelos antigos camponeses dos senhores feudais, os mercadores dessas 3 cidades eram os únicos mercadores que conseguiam fazer uma viagem de difícil acesso até a Índia, muitas vezes demorando até 1 ano de viagem, para buscar esses produtos e depois revender esses produtos em suas feiras comerciais e também em feiras em outras localidades do continente europeu. Nós podemos olhar aqui na imagem o que seriam justamente essas especiarias, esses produtos agrícolas. São produtos que atualmente nós temos facilmente em nossas casas e nas mercearias, nos supermercados, mas que na época não era de fácil acesso, como a pimenta, como o cravo, como a canela, como o açúcar e assim por diante. Então, esses produtos que vocês acabaram de ver eram considerados produtos de luxo e eram condimentos alimentares, ou seja,
Eram produtos que eram colocados em alimentos, porque eles tinham o objetivo, como tem hoje, né, para dar gosto à comida e fazer com que os alimentos tenham uma maior durabilidade. É importante você que está aí na outra telinha, observe que nós estamos falando no final da Idade Média e não tinha refrigeração, não tinha geladeira para conservar os alimentos. E esses produtos, além de dar gosto e bom cheiro, fazia com que o produto tivesse uma grande durabilidade. Então, esses produtos eram buscados pelos mercadores italianos lá na Índia para serem vendidos lá na Europa. Eu tenho um outro mapazinho que eu quero que vocês olhem aqui e eu vou apontar. Essa parte onde a minha caneta está rodando é justamente a Península Itálica, a famosa botinha que o professor Romualdo desenha no mapa da Europa. Então, as 3 cidades italianas ficavam localizadas aqui, nessa botinha. E realizavam uma viagem marítima, que era pelo mar Mediterrâneo, que é essa parte azulada aqui. Eles iam até uma cidade chamada Constantinopla, e de Constantinopla, os seus navios, olha, vocês percebam aqui, eram aportados, ficavam em portos para passar por reparo, e depois eles seguiam viagem até a Índia. Em um outro mapa, você consegue visualizar melhor. Esse mapa ele é maior, né? Então aqui eles viajavam por mar, pelo mar Mediterrâneo, e eram 6 meses de viagem, e depois fazia essa viagem todinha a pé, até chegar nessa parte aqui, que é justamente a Índia, que é um país. Então, essa viagem muitas vezes poderia demorar até 1 ano para ir e 1 ano para voltar. E eles adquiriam esses produtos a um preço bem baratinho, digamos, utilizando a moeda nossa. Às vezes era comprado 1 quilo de pimenta por R$2, e quando chegava lá na Itália, lá na Europa, era vendido a 20. Aí você pergunta, mas professor, aumentou R$18? Claro que sim, porque eles tinham que tirar o gasto da viagem, porque era um investimento altíssimo, havia um grande perigo e eles tinham que obter justamente o lucro para realizar novos comércios. Então era um comércio bastante lucrativo e que tinha uma grande procura, um grande mercado consumidor. E durante 153 anos, essas 3 cidades italianas conseguiram monopolizar e comercializar esse comércio lá na Índia. Por isso nós colocamos o nome do assunto, as cidades italianas, que foram uma das primeiras a serem fundadas pelos antigos camponeses dos senhores feudais e uma das 3 que conseguiram um grande destaque econômico e social dentro do continente europeu. Mas o que mais me chama a atenção é que no ano de 1453, eu tenho aqui o ano de 1453 foi o ano em que essas 3 cidades italianas acabaram entrando em declínio, em decadência, em crise. E aí você pergunta, mas professor, e por que a economia dessas 3 cidades entraram em declínio no ano de 1453? Porque a cidade de Constantinopla, voltando aqui ao mapa, a cidade de Constantinopla, que fica aqui onde está a mãozinha, certo? Que era o porto em que recebiam os barcos e os navegadores das 3 cidades italianas, ela foi invadida pelos muçulmanos. E ao ser invadida pelos muçulmanos, os muçulmanos proibiram a passagem desses mercadores para seguir viagem até as Índias. O que é que isso vai acarretar? É que os mercadores italianos de Gênova, Veneza e Pisa não vão mais conseguir alcançar as famosas especiarias, porque não conseguem seguir viagem, porque a cidade em que recebia as embarcações e os navegadores foram fechados pelos muçulmanos, que proibiram justamente essa travessia e essa parte transitória da viagem marítima para a viagem terrestre. Então, sem ter mais acesso ao cravo, à canela e à pimenta, o que é que ocorre com a economia das 3 cidades italianas? Entra em declínio. E aí o sucesso dela acabou durando até o ano de 1453. Elas foram fundadas no ano de 1300, mas no ano de 1453 elas sofreram uma grande crise financeira porque não conseguiam mais buscar na Índia essas especiarias e esse cravo, essa canela e abastecer totalmente o continente europeu. Mas aí você fica a se perguntar, e aí, como é que fica a Europa? A Europa, depois do ano de 1453, com o fechamento do comércio da cidade de Constantinopla, que não se transita mais gente, como é que a Europa vai ter acesso a esses produtos?
Vai ter acesso? Vai. O que é que vai acontecer? Dois países, um chamado Portugal e o outro chamado a Espanha. Eu quero mostrar aqui no mapa onde fica Portugal e a Espanha. Portugal e a Espanha está localizada nessa região aqui, que é conhecida como Península Ibérica. Então, Portugal é uma estreita faixa de terra aqui e a Espanha é a maior faixa de terra. Então, Portugal e a Espanha vão se organizar economicamente, politicamente, e os monarcas, os reis que governavam esses dois países, vão financiar grandes navegações. Navegações pelo Oceano Atlântico, que era conhecido na época como Mar Tenebroso, que significa Mar Perigoso, para tentar encontrar um novo caminho para as Índias. Então, as cidades italianas vão sair de cena e vão entrar agora em cena dois países que vão buscar um novo caminho para ter acesso ao cravo, a canela e a pimenta. Se esses dois países conseguirem esse novo caminho, que vai ser um caminho totalmente diferente, não vai ser pelo mar Mediterrâneo e nem passando pela cidade de Constantinopla, esses países vão se despontar como as novas grandes potências econômicas da época, porque são eles quem vão justamente revender esses produtos. Por que eu disse grandes navegações? Né? Grandes navegações porque Portugal e a Espanha, no mapa maior aqui, estão localizados aqui na Península Ibérica, né? Vão tentar navegar pelo Oceano Atlântico para alcançar essa região aqui. Olha onde é que fica a Índia e olha onde é que fica justamente Portugal. Portugal, falando primeiro dele, Portugal vai criar uma escola náutica chamada Escola de Sagres, que é uma escola que formava navegadores e construtores de barcos, e Portugal vai tentar fazer o périplo africano, que o que seria isso? Seria navegações, né, para contornar a África. Todo esse continente aqui é o continente africano. Então, contornar a África para chegar à Índia. Já a Espanha, não. Vai tentar fazer uma circunnavegação. Olha como é a Espanha. A Espanha, a teoria da Espanha não era contornar a África, era simplesmente fazer uma volta ao mundo para sair aqui. Uma volta ao mundo e sair aqui para chegar na Índia. Entre Portugal e a Espanha, Portugal foi quem teve sucesso. Depois de inúmeras tentativas, teve um navegador português chamado Vasco da Gama, que dá até nome de time de futebol, né? E esse navegador Vasco da Gama fez isso daqui, olha. Conseguiu fazer o tão sonhado plano português, contornar a África e chegar na Índia. E ele chegou na Índia no ano de 1498. Foi mais de um ano de viagem entre ida e volta. E Portugal teve acesso às especiarias e passou a ser o único país, depois das cidades italianas, a vender esses produtos. Já a Espanha, que havia contratado o navegador Cristóvão Colombo tentou fazer essa circunnavegação. Mas ao tentar dar a volta ao mundo, olha, o que Cristóvão Colombo acabou batendo em uma nova terra, que é justamente o continente que nós residimos, que é o continente americano. E Cristóvão Colombo, no ano de 1492, chegou aqui e voltou dizendo ao rei de Portugal, enganado, pensando que tinha chegado justamente na Índia. Por isso os moradores do continente americano foi chamado de índio, porque pensava Cristóvão Colombo que ele que tinha chegado justamente na Índia, e não tinha justamente chegado. Foi preciso a Espanha enviar para cá um outro navegador chamado Américo Vespúcio, para fazer um estudo sobre essa região e saber se tratava-se da Índia ou de uma nova terra. E aí, através do estudo, se descobriu que se tratava-se de uma nova terra. E essa nova terra foi chamada justamente de América. Então, por que grandes navegações? Porque foram grandes viagens. Elas demoravam muito e era bastante perigosa. Havia falta de alimentos, havia doenças e tudo mais. Tudo para ter acesso ao comércio oriental, o comércio indiano, o comércio das especiarias. Então, um forte abraço e até breve.